People, hoje eu quero conversar com vocês sobre o que é comunicação de verdade. Quando você quer falar com uma outra pessoa, pensa bem o que está dentro da tua cabeça. Você tem conceitos, você tem ideias, você tem imagens, sons, palavras, tudo meio misturado e você tem que conseguir transmitir isso para a pessoa. Imagina que você tem uma construção assim na sua cabeça. Você quer falar que a pessoa vai construindo e chegue num negócio mais ou menos parecido. Se ela construir um troço assim, tem nada a ver com aquilo que você está falando, e aí vira aquele papo de louco. Um fala uma coisa, o outro entende outra coisa. Para começar, a gente tem que entender que as pessoas percebem o mundo de maneiras distintas. Cada pessoa tem seu próprio modelo de mundo, que é modelo de mundo ou construção de mundo. Cada lugar aí dá um nome diferente para esse conceito. O modelo de mundo ele é o jeito com que você enxerga o mundo. E isso tem a ver com várias coisas que você passou na sua vida. Tem a ver, por exemplo, com o ano que você nasceu. Nascer num determinado ano, 10 anos antes ou 10 anos diferente, 10 anos depois, muda a maneira com que você enxerga o mundo. Depende do lugar que você nasceu. Nascer num determinado país, um país mais desenvolvido, um país mais precário, te dá outra visão de mundo. Depende do colégio que você estudou, dos amigos que você fez, de como é a tua casa, como os teus pais te educaram, como é a relação deles com você. Depende das experiências que você foi passando ao longo da vida. Isso faz com que você enxergue o mundo de uma maneira diferente da outra pessoa. Então, cada um de nós tem uma maneira diferente de ver o mundo. Cada um de nós também dá um sentido diferente às palavras. Para algumas pessoas, uma determinada palavra soa de uma maneira muito forte, para outra pessoa soa de uma maneira muito fraca. Você já parou para pensar quando alguém está conversando com você, aí de repente te remete a alguma coisa? Isso é o teu modelo de mundo se fazendo presente. Então, quando a gente vai conversar com a outra pessoa, a gente tem que levar em consideração o contexto que ela vem, da onde que ela está vindo, como ela deve imaginar o mundo. Vou colocar uma frase aqui para vocês na tela, um minutinho. Eu gosto muito dessa frase para ela explicar para a gente essa questão. Olha só, entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que você quer ouvir, o que você acha que entendeu, tem um abismo. Isso pode ser várias coisas distintas, depende muito do contexto de mundo da pessoa, depende da tua relação com você mesmo, quer dizer, o que você pensa, aquilo que você consegue colocar em palavras, como você faz essa tradução. Falando na maneira com que você faz essa tradução, você está me vendo gesticular loucamente aqui, tem um estudo de 1971, vou olhar minha cola, de um pesquisador chamado Albert Mehrabian, que ele fala que 93% da comunicação é não verbal. O que é a comunicação não verbal? Palavras, gestos, teu tom de voz, a emoção que você põe nas palavras. Ô Márcia, você está dizendo que as palavras não importam? As palavras importam e muito, mas as palavras sozinhas ou faladas de uma determinada maneira vão dar uma determinada tradução. Vou fazer um exemplo bem curtinho para vocês. Imagina que tem que ir para uma festa e eu vou te convidar para a festa. Eu viro para você e falo assim, ô fulano, vai ter uma festa e vai ser tão legal. Vai tocar uma banda maravilhosa, o lugar é fabuloso, a comida então sensacional. Eu acho que a gente devia ir para essa festa, você não acha? Dá vontade de ir? Fala sério. As palavras estão certinhas. O problema está em como a pessoa transmitiu. Claro que eu exagerei para você realmente perceber que as palavras sozinhas não dá certo. Você precisa colocar outros elementos para que a pessoa realmente entenda aquilo que você quer
transmitir. Do jeito que eu falei, a pessoa não estava muito afim de ir na festa agora. Se você está empolgado, transmita empolgação. Está preocupado? Transmita preocupação. Está triste? Transmita essa tristeza. Eu vou colocar para você agora na tela uma outra imagem, que aí sim a gente vai perceber realmente o que é. Deixa eu trocar aqui. Opa, errei, né? Deixa eu vir aqui e trocar para você. Olha só, você já viu essa imagem desse bichinho, desse mobile que as pessoas costumam colocar em cima do berço dos bebês. Os pais estão falando assim, nossa, eu adorei. Outro pai fala, eu também. A criança não está olhando os bichinhos assim inteiros, né? Então, por mais que os pais tenham tentado escolher os melhores bichinhos, mais bem feitos, mais fofinhos, coisa mais linda, na real, o que a criança está olhando? Bumbum de bichinho. Os pais gastaram um puta tempo. Você acha que eles queriam que a criança tivesse a percepção do bumbum de bichinho? Lógico que não. Então essa imagem eu gosto muito dela para transmitir para a gente o seguinte: comunicação é o que o outro entende. Por maior que seja o esforço dos pais na hora de comprar esse móvel, de escolher, de pendurar, etc., a criança enxerga o quê? Bumbum de bichinho. Então quando você for conversar com a pessoa, tenha em mente que comunicação não é exatamente aquilo que você está falando. Ela não está entendendo tudo aquilo que você está falando. Isso depende da maneira com que você está comunicando, e comunicação é o que ela vai entender. É em cima daquilo que ela está entendendo que ela vai concordar com você, discordar de você, continuar ou não o diálogo. Pode ser que a maneira com que você fale, ela fique bloqueada, ela não está a fim de conversar com você. Pode ser que a maneira que você fala, ela está entendendo uma agressividade e ela vai responder de volta para você. Então, a gente tem que aprender como que a gente faz esta tradução do que está na nossa mente para outra pessoa, de uma maneira que ela entenda de forma receptiva, para que a gente continue conversando e que ela não se feche. E a gente pode aprender isso, claro, não vai dar para falar tudo isso nessa aula. Esse vídeo é só para você parar para pensar que comunicação é muito mais amplo do que o que você fala. Tem a ver com o que está na tua cabeça, a maneira com que você consegue traduzir isso em palavras, não só as palavras, mas também o jeito com que você vai fazer isso, a tua estrutura, a tua comunicação não verbal, depende do contexto da outra pessoa, que se você não levar em consideração, vai afetar a mensagem que vai chegar para ela. Espero ter te ajudado a entender toda a amplitude da comunicação e a importância de você compreender que comunicação é o que o outro entende. Lembra sempre dos bumbuns de bichinho? Até a próxima!